Oi pessoal, hoje a gente vai falar de como se tornar um advogado autônomo e de sucesso, ou seja, como iniciar na advocacia empreendedora e criar autoridade. Então primeiro eu vou trazer aqui para vocês algumas das vantagens em advogar de forma autônoma quando comparada com a advocacia com vínculo de emprego CLT. E dentre as principais vantagens da advocacia autônoma, eu vou elencar aqui para vocês quais as que eu considero essenciais. Essas 5 habilidades aqui são as que eu considero como as principais vantagens da advocacia autônoma quando comparada com aquela advocacia tradicional CLT com vínculo de emprego. Lembrando que tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui, a gente tem que excluir, tem que pensar que é salvo aqueles advogados que trabalhem dentro de escritórios que possuam plano de carreira ou como na qualidade de associados, tá? Aqui eu tô falando exclusivamente daqueles trabalhadores, daqueles advogados, trabalhadores com vínculo de emprego, ou seja, na qualidade de CLT dentro de outros escritórios. E aqui quando eu falo uma maior autonomia, ou seja, maior autonomia para definir o seu horário de trabalho, você vai ter domínio sobre o seu tempo. Defina o horário de trabalho de acordo com a sua rotina, com o seu rendimento. Você pode planejar os seus períodos de descanso, gerando aí também uma recompensa pelo seu período de esforço. Aqui, a segunda, mais facilidade, ou seja, mais facilidade em equilibrar a sua rotina profissional com outras demandas, tá? Segundo, desenvolvimento. Você vai criar um desenvolvimento em outras áreas, além do desenvolvimento profissional no âmbito jurídico, porque você vai ter acesso a todo o processo, ou seja, desde a captação de clientes, fechamentos de contrato, audiências, tá? Você adquire uma maior habilidade na advocacia em si, mas também habilidade de network, de desenvolvimento pessoal, tá? E aqui eu gosto de fazer um link com essas duas, tá? Que é o desenvolvimento e empreendedorismo, porque você vai desenvolver habilidades jurídicas em todas as fases do processo e rede de relacionamento, networking, tá? Com relação aqui também a mais dinheiro, ou seja, diferentes fontes de renda, como a exemplo parcerias com outros colegas que advoguem em outras áreas, que também pode ser uma forma de renda para você, e seus próprios patrocínios, né, próprios processos que são de patrocínio seu, tá? E mais uma vez lembrando que quando eu falo em advogar de forma autônoma, não quer dizer que você não vai ter acesso a essas vantagens quando se tratar de uma sociedade na qual você faça parte, por exemplo, tá? A comparação aqui é entre você ser o detentor do seu negócio, o empreendedor, ao invés de trabalhar sobre vínculo de emprego, tá? E aqui também, com relação a mais dinheiro, você pode, como advogado autônomo, você com certeza pode obter ganhos acima da média, tá? Isso vai depender exclusivamente da sua dedicação, do seu esforço e de estratégia. E das vantagens que eu citei, uma das mais importantes, a que chama mais atenção de todos nós, é a remuneração do advogado autônomo, né? A possibilidade de ganhar mais dinheiro, mais lucro. E bom, quanto à remuneração da advocacia, tá? Por que ela é mais vantajosa do que a CLT? Em um primeiro momento, a CLT até pode aparentar ser um pouco mais atraente pelo fato de que você terá um subsídio mensal, um valor mensal fixo, diferentemente da advocacia autônoma, né? Que você começa investindo. Você começa principalmente investindo seu tempo, porque pode levar alguns meses até você começar a fazer girar algum faturamento. Isso, como eu falei anteriormente, que vai depender do seu esforço, da sua dedicação e de estratégia, de qual método que você vai aplicar. Mas, falando em investimento financeiro mesmo, esse investimento não é alto para o início, tá? Inicialmente eu posso citar aqui 2 investimentos que são essenciais, que é um computador e um certificado digital. Sendo que um computador básico, ele gira na média de uns R$2.000 e um certificado digital, R$200. E aí, é claro, se você tiver um pouco mais de recursos,
pode investir também em um site, por exemplo. Mas o que importa, tá? É que inicialmente você vai ter aí um investimento de um computador, se não tiver, e de R$200 por um certificado digital, ok? Isso para receber mais dinheiro, mais lucro. Olha, e o que eu gosto de ressaltar é que matematicamente, em menos de um ano, já é possível observar que se você optar por advogar no modo CLT, você perde dinheiro comparado quando você desenvolve a advocacia jurídica autônoma, tá? E eu gosto também de ressaltar a questão que isso é salvo aqueles advogados que estão aí incluídos em escritórios que possuem um plano de carreira ou na qualidade de advogados associados, tá? Eu tô falando aqui o advogado puramente CLT versus o advogado autônomo. E eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, tá? Quando eu trago uma média salarial para advogados júnior, ou seja, advogados iniciantes no Brasil, que ela gira em torno de R$ 2.500 a R$3.000, tá? Essa é a média salarial de um advogado CLT aqui no Brasil no início de carreira, R$ 2.500 a R$ 3.500, sendo que a maioria das cidades fica aqui, ó, em R$ 2.500. E eu vou mostrar para vocês com um cálculo básico aqui de uma ação trabalhista, uma única ação trabalhista de baixo valor de causa, quanto que você ganha sendo advogado autônomo, advogando para o trabalhador. Uma ação de R$20.000 como valor de causa, que, repito, é uma ação com baixo valor de causa, de fácil captação e de provavelmente um pedido só, com um empregado que tenha menos de um ano de contrato de trabalho, tá? Aqui nessa ação, você vai ter como faturamento 30% de honorários contratuais, que perfazem R$6.000, tá? Em uma única ação, mais 15% de honorários de sucumbência, que são R$3.000. Ou seja, nessa única ação de R$20.000, ação de baixo valor de causa, fácil captação para você, principalmente que está no início, tá, da sua advocacia, em uma única ação você vai receber de honorários R$9.000, ou seja, 3 vezes mais do que a média que pagam aqui em um escritório de advocacia se você trabalhar na qualidade de CLT, tá? Mas aí você pode me questionar o seguinte: bom, Rafaela, mas eu só vou receber isso, esses R$9.000 ao final do processo, eu preciso aguardar? Sim, gente, na advocacia trabalhista pro empregado, de fato a gente recebe apenas sobre o êxito, né? A gente recebe apenas ao final do processo. Porém, é bastante comum a realização de acordos logo no início do processo. E aí, trazendo para vocês também uns dados aqui de uma pesquisa do IBGE, que foi publicada em 2021, tá? Com relação ao ano de 2020, que apontou que os acordos trabalhistas alcançaram 30% de toda a demanda de ações trabalhistas, ou seja, um número extremamente significativo de acordos que foram realizados no âmbito da Justiça do Trabalho. E da mesma forma, gente, a Justiça do Trabalho, ela é muito mais rápida quando comparada a outras justiças, tá? Por exemplo, uma ação na Justiça do Trabalho, isso dados do CNJ, Justiça em Números, ela da data do ajuizamento até a data de sentença de primeiro grau, a média é de 8 meses, ou seja, isso é um tempo muito menor quando comparado a qualquer outra justiça, seja federal, estadual, tá? Até mesmo JEC, em algumas cidades a gente consegue verificar que o tempo é muito maior. Então, assim, além da questão do alto índice de acordos logo no início do processo, acordos trabalhistas, principalmente quando a gente fala de ações dessa monta aqui de R$20.000, ações com 1 ou 2 pedidos apenas, ou aquele tipo de ação que envolve apenas matéria de direito, não matéria de fato, como por exemplo, falta de pagamento nas verbas rescisórias, falta de recolhimento de FGTS. Essas são ações que elas não demandam nem prova, né? Tudo matéria de direito, você documentalmente vai comprovar que não foram pagas essas verbas,
Obviamente, se ele era empregado daquela empresa, ele teria direito a essas verbas. Então, são matérias de ações que facilmente você vai conseguir um acordo logo no início do processo, ok? E aí, gente, nesses processos que eu mencionei, tá? Quando envolvem só matéria de direito, eu já sugiro para desde do ajuizamento aí da ação, desde a petição inicial, você já pedir a dispensa da audiência de instrução, porque não vão ser necessárias provas, não há matéria de fato a ser comprovada, tá? Então, você pedindo a dispensa da audiência de instrução é mais um motivo para que o seu processo também finde aí de forma muito mais rápida. Você consegue acelerar o tempo de duração do processo, tá? E também, como eu falei anteriormente, são matérias que facilmente você consegue um acordo na Justiça do Trabalho. Mas é lógico que para você que está iniciando, para você iniciar, você vai precisar do quê? De estratégia. E a estratégia envolve várias etapas. A primeira é a definição de metas de captação de clientes bem definidas, tá? Que você pode dividir. Primeiro, captação de clientes com valor de causa baixo. Por exemplo, valor de causa até R$30.000. Que são ações de fácil captação e ações com fácil acordo, tá? A segunda, ações superiores a R$30.000. Processos mais complexos que você vai ter que aguardar provavelmente até o final do processo ou ao menos até a instrução aí para conseguir receber seus honorários, tá? E por último, você também tem que traçar metas de captação de clientes, tá? Extremamente importante, você vai ter que ter tudo bem definido, um planejamento estratégico, tá? De marketing para você alcançar os seus clientes aí, prospectar os clientes e ter do primeiro mês até o 6º mês já honorários. Lembrando que a partir do momento que você decide se tornar um advogado autônomo, você necessariamente vai ter que desenvolver a mentalidade do que? De um empreendedor, tá? Você vai ter que assumir o risco do seu negócio. É importante, então, que você pense na advocacia como uma empresa, tá? E você sendo o dono, você é o patrimônio principal daquela empresa. Você precisa ter essa mentalidade desde o momento que você optar pela advocacia autônoma. E aí agora, para ficar mais fácil de vocês enxergarem essa questão da advocacia como empreendedorismo, eu vou listar aqui para vocês as principais características de um empreendedor, tá? Então aqui para ficar bem fácil de você visualizar, eu vou colocar aqui quais são as características, as principais características de um empreendedor, que é o que você vai se tornar quando você optar pela advocacia autônoma, tá? E a primeira delas é iniciativa. A segunda, persistência. Tem planejamento. Liderança. Disciplina. Inovação. E a última, sabe lidar com críticas. Essas são as principais características de um empreendedor, tá? Ele tem a iniciativa, ele sabe tomar decisões,
ele é persistente, ele tem objetivos pré-definidos, ele não se deixa abater por causa de algum obstáculo, enfim, em virtude de algum erro, ele aprende com o próprio erro. Ele tem planejamento, ele tem estratégia, tá? Ele tem o cuidado de planejar toda a operação dele, desde o início até o final da operação. Ele tem liderança. E aqui, ainda que você pense, não, mas eu vou advogar sozinho, eu não vou ter ninguém para delegar as tarefas. Você é o seu líder, então sim, tem que ter liderança de qualquer forma, tá? Disciplina, por quê? Porque quanto mais autonomia você tem, principalmente de tempo, mais disciplina você vai ter que ter, tá? Inovação, todo empreendedor, ele tá atento às inovações do mercado e ele se adapta a elas. E é o que eu sempre falo, a advocacia também já mudou. A advocacia, ela não é mais aquela mesma advocacia tradicional de 10 anos atrás. Então, sim, o advogado precisa se inovar, tá? Para estar na frente. E a última delas que eu acho extremamente importante, sabe lidar com críticas. Isso seria uma característica que eu acho que todos nós deveríamos desenvolver, né? Para crescimento pessoal mesmo. Mas quando você se torna um advogado empreendedor, você necessariamente vai precisar saber lidar com críticas e muitas vezes acatá-las, inclusive, para aprender com elas, tá? E, gente, a advocacia, ela mudou, como eu falei, a era do digital trouxe inúmeras mudanças, tá? E aquele modelo de advocacia tradicional não se sustenta mais. Então, portanto, se você realmente quer entrar para o time de advogados e empreendedores, você quer construir uma carreira sólida na advocacia, eu sugiro que você treine essas habilidades, elas são treináveis, tá? Treine essas características, caso contrário, eu indico você realmente aí, quem sabe tentar a estabilidade de um concurso público, tá? Porque atualmente para você ser advogado, você precisa criar características de um empreendedor, ter essas qualidades, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre os 3 pilares que eu considero principais para uma advocacia autônoma de sucesso. E quanto aos 3 pilares para uma advocacia trabalhista autônoma de sucesso, são esses aqui, ó. O primeiro, conhecimento jurídico. Essencial. Sem conhecimento jurídico, você não tem como ser um bom advogado. Segundo, marketing estratégico, tá? Você precisa aprender a fazer marketing. Advogado é um vendedor de serviços. Você precisa aprender a vender o seu serviço, ou seja, você precisa convencer o cliente de que você é o meio, você é a solução para a dor dele, tá? E como terceiro pilar, o empreendedorismo, tá? Então esses são os 3 pilares para uma advocacia autônoma de sucesso. Conhecimento jurídico a gente adquire na faculdade e com leitura, com estudo. Marketing estratégico é marketing, é estratégia, é método, tá? Mas também se aprende. Empreendedorismo são aquelas características que eu falei anteriormente, tá? Que são treináveis. E cada uma delas se completam, tá? Por quê? O conhecimento jurídico, ele vai te alcançar como fazer um marketing estratégico por meio de conteúdo informativo, por exemplo. A partir do momento que tu está fazendo marketing estratégico, tu entra para quê? Para o empreendedorismo. E o empreendedorismo te ensina, te ajuda na realidade aqui, além da questão da captação de clientes pelo marketing estratégico, você também utilizar aqui uma rede de networks, por exemplo, estar onde o seu potencial cliente, onde o seu possível cliente também pode estar. E, enfim, gente, são essas as características aqui, na verdade, os 3 pilares para uma advocacia autônoma de sucesso. E como um resumão aí do que eu falei até agora, eu particularmente sugiro para você que está iniciando a sua carreira, nichar, ou seja, começar desde o início já com uma única área de atuação, se especialize
nessa área de atuação, utilize aqui o marketing estratégico, pode ser por meio de redes sociais, tá? Marketing estratégico gratuito, tá? E o empreendedorismo a seu favor, porque você vai ser o dono da sua empresa. Pense na advocacia como uma empresa, tá? E eu tenho certeza que se você levar tudo isso em consideração e aplicar as estratégias e métodos corretos, você vai se tornar um advogado autônomo e de sucesso.